Vamos, então, unir os nossos pensamentos numa vontade de ser útil, de aprender, de compartilhar os nossos sentimentos, tudo que há de melhor em nós, e envolver com essas vibrações, junto a Jesus, essas energias do bem e do amor, para que possamos atingir a todos os nossos irmãos, trabalhadores de bem, nossos amigos da caravana, todos aqueles que nós conhecemos, todas as pessoas que nesse momento, Senhor, possam estar necessitando da vossa misericórdia e amparo em prol da sua saúde física, mental e espiritual. São muitos irmãos necessitados que nesse momento se encontram doentes, se encontram sentindo fracos, se encontram num leito de um hospital ou nas suas casas e necessitam. E nós sabemos que com a vibração dos nossos bons sentimentos, de tudo aquilo que existe melhor em nós, nós podemos, com muito carinho, deixar que essa energia flua de cada um de nós e se transforme nesse bálsamo salutar para o pronto restabelecimento de todos esses nossos queridos, conhecidos ou não, que nesse momento possam estar recebendo em nome de Jesus. Gratos estamos por mais a oportunidade de uma reunião e juntos nesse aprendizado, para que possamos pautar as nossas vidas de acordo com o Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Ana, pela sua prece. Então, vamos refletir aqui com Vinícius, a página 156, que fala sobre o bom senso. Pronto. Então, Vinícius começa, na verdade, esse texto com duas passagens bíblicas que eu vou deixar para o final. Vamos primeiro refletir sobre o texto em si, depois eu vou para o texto final. Então, ele começa o texto mostrando assim, instrumentos de suporte para determinadas situações ou pessoas. Ele diz: o pedreiro, no desempenho do seu labor, lança a mão a cada passo do prumo e do nível, para que aquela obra que ele faça fique nivelada, fique adequada. O navegante tem os olhos na bússola que lhe dirige a derrota. Manejando o leme, aparelho simples e de pouca aparência, os timoneiros imprimem a direção tanto aos barcos modestos como às grandes naus que singram a imensidade dos mares. Graças aos movimentos isócronos do pêndulo, os relógios marcam com exatidão precisa as mínimas frações do tempo. Então, e depois ele continua colocando agora como esses instrumentos de suporte, comparando o bom senso humano. Ele diz que, da mesma sorte, existe algo no homem que orienta os seus passos, que determina a natureza da sua conduta, que regula suas palavras, que joeira os seus pensamentos, e diz que é o bom senso. Sem esse predicado, que é o bom senso, tão modesto que qualquer pessoa o pode possuir, o homem é o pedreiro sem prumo e sem nível, é o barco sem leme, é o navegante sem bússola, é o regulador sem pêndulo. Numa visão filosófica, o bom senso é ter uma decisão equilibrada dos fatos, é ter aquela atitude equilibrada diante daquilo que se apresenta à nossa frente. É a qualidade que reúne a razão e a sabedoria. Para Aristóteles, é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta.
Vinícius continua o texto agora colocando o bom senso como a valorização das qualidades do espírito. Ele diz isso, o bom senso é que valoriza as qualidades do espírito. Onde não há bom senso, os mais preciosos predicados se desmerecem, os mais brilhantes dons se desluzem. É semelhante às vias férreas que valorizam todas as regiões por onde passam. Sem elas, que valor têm as terras, por mais férteis e produtivas que sejam? Do mesmo modo, que valor tem a inteligência, o saber e a erudição sem uma dose ao menos de bom senso? E aí aqui nós vamos lembrar que o espírito nasce simples e ignorante, e desde a sua primeira encarnação, ele vai desenvolvendo e progredindo a cada encarnação as suas faculdades. Então, é interessante quando o Vinícius coloca, né, que o bom senso é o que valoriza essas qualidades, como o bom senso ajuda nesse processo. Vamos recordar o estudo que a gente fez, né, há muito tempo, onde lá no início desde a primeira encarnação do espírito, Kardec pergunta, desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? E os espíritos respondem que não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. O desenvolvimento da inteligência e do sentimento dá origem à consciência e ao discernimento. Então, a gente vê aqui como ocorre essa progressão do espírito a cada momento. E é justamente o que Vinícius coloca, o bom senso como esse instrumento que valoriza essas faculdades, né? Essa capacidade que demonstra aquilo que o espírito vai progredindo, adquirindo em cada encarnação. E Vinícius continua agora no seu texto, colocando aqui o bom senso como uma situação de equilíbrio. Ele diz assim, que falta ao rico avarento, que é aquele que quer acumular cada vez mais riqueza, né? Que imobiliza a sua fortuna. E ao rico perdulário, que é aquele que esbanja tudo, né? Que dissipa os seus bens em regabofes, e orgias. Seja um, seja outro, carecem de bom senso, seja aquele que gasta demais, seja aquele que acumula. Que representa a mais peregrina beleza feminina, refugindo através da graça e do espírito, mas desacompanhada de bom senso. Quando eu coloco toda a minha expectativa só na beleza externa. É fogo fato, é fosforescência do mar, nada mais. Tudo que é em demasia sobra, tudo que é de menos falta. Como achar o justo peso, a justa medida, a retidão, a equanimidade? Com o bom senso, mas só com o bom senso, diz Vinícius. Então, aqui, ele nos coloca o bom senso como equilíbrio. Numa visão psicológica, a gente pode ver o bom senso como o refletir a respeito das consequências das próprias atitudes para evitar agir de maneira intempestiva. Se eu quero pular do penhasco, eu tenho que saber aonde eu estou. Eu tenho que saber quantas pedras tem lá embaixo, se tem condição, se aquele local eu posso pular. Eu tenho que saber as consequências dessa minha atitude, se eu sei nadar, se o mar ali está em condição. É não se deixar levar pelas emoções. Eu não vou pular simplesmente porque eu quero, porque eu estou emocionado com aquilo tudo e vou pular. É assumir o controle sobre as próprias emoções. Então, esse
é a reflexão na visão psicológica que a gente deve ter. Aí vem a questão do bom senso. Eu tenho que analisar aquela situação para tomar uma atitude, não simplesmente tá bonito, tá legal, intempestivamente eu vou e tomo uma atitude. Vinícius continua o seu texto dizendo agora, o critério em tudo se faz mister. Agora ele coloca o bom senso como uma questão de ter critério. Com ele, que é o bom senso, né, as coisas boas são mesmo boas. Sem ele, sem o bom senso, as coisas boas e belas se desvirtuam e se deslustram, perdem o lustre, né? A mesma virtude, seja esta ou seja aquela, está na sua dependência do bom senso. O trabalho, que é uma virtude, sem o bom senso, torna-se infrutífero. Olha que interessante, né? Trabalhar, o trabalho tem que estar ligado dentro da lei do progresso e da lei de sociedade, para se tornar frutífero. E é preciso bom senso. Ele continua. Quanta gente há que moureja desde que o sol se levanta, ou seja, trabalha muito, né, desde cedo, no Oriente, até que se põe no Ocidente, sem que de tanta faina advenha o desejado conforto material, o almejado sossego espiritual. A pessoa trabalha, 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 o trabalho é infrutífero, o trabalho não me satisfaz, não me dá conforto material e nem espiritual. O que falta? Qual é a causa do insucesso? Pergunta Vinícius. A carência de bom senso no trabalho. Nem de mais, nem de menos, como ele dizia no anterior. E aqui vamos nos valer de Joana de Ângeles, que no livro Momentos de Consciência, lá no capítulo 13, falando sobre a consciência e discernimento, ela nos diz o seguinte, que na antiguidade clássica, os gregos elucidavam que o homem é um animal racional e que, para alcançar o pleno desenvolvimento, ele deve utilizar-se da razão. A conquista da razão, no entanto, dá-se mediante o esforço desenvolvido pelo uso da mente por um método ordenador. Então, usar a razão e usar a razão de uma maneira ordenada. Aqui a gente lembra de Kardec, né? O discernimento resulta do exercício da arte de pensar, que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser, do correto e do errado, do justo e do abominável. Aí, o bom senso, como utilizar-se da razão, de uma razão que tem que ser de uma maneira ordenada. E o exercício da arte de pensar. É interessante, né? Quando Joana coloca o exercício, muitas vezes a gente começa com o exercício, até que isso se torne, né, algo nosso de verdade. A gente vai exercitando o nosso pensamento para o quê? Para que a gente tenha um discernimento correto, adequado entre o que é justo, o que não é justo, o que é bom, o que não é bom, e às vezes até entre o bom e o bom. Né? Sempre digo isso, que isso é o mais difícil do que discernir entre o bem e o mal. Vinícius continua, agora colocando o bom senso da seguinte forma. Por que há pessoas que ganham pouco e vivem bem? E outras ganham muito e vivem mal? É porque aquelas, né, que ganham pouco e estas não têm, a outra que, né, que ganha muito, não tem o bom senso necessário para equilibrar a receita com a despesa. Porque eu tenho que gastar aquilo que está dentro do que eu ganho.
senão eu vou me desequilibrar. Não é bom senso isso. A própria fé despida de bom senso, ao invés de elevar o crente para os páramos da luz, precipita-o nas regiões confusas e ensombradas do fanatismo. Sim, porque se eu não tiver bom senso, inclusive dentro da religião, e a gente vê assim, fanatismo em todas as religiões, quando as pessoas têm uma fé que não é raciocinada, uma fé, mais uma vez, intempestiva. E aí ele diz, depende da autoeducação do nosso espírito. Então, aqui Vinícius nos traz o bom senso como um processo educativo que devemos ter. Mais uma vez, nos beneficiando, né, das palavras de Joana de Ângeles, no mesmo capítulo 13, Consciência e Discernimento, é interessante o que Joana coloca aqui. Olha só. Diz-se que ninguém vive sem pensar, e a afirmação é equivocada. Todos os que transitam nas faixas primárias da evolução pensam pouco ou quase nada. Agimos sem pensar, muitas vezes, né? Vítimas dos impulsos da sua natureza animal, deixam-se arrastar pelas tendências e instintos até o momento compulsório em que lhes luz a razão, propelindo-os ao exame dos acontecimentos e da conduta. Interessante isso que Joana fala, né? Quer dizer, a gente pensa sempre sim, mas o que ela quer dizer é que muitas vezes a gente não raciocina, a gente não leva em conta aquele pensamento que estamos tendo, ou simplesmente agimos instintivamente. E aí ela continua dizendo, o discernimento propicia ao ser pensante o amadurecimento psicológico, e, por extensão de natureza afetiva, descobre, então, a própria importância no grupo social no qual se movimenta, empenhando-se para dar conta dos deveres que lhe cumpre desenvolver. Vinícius continua o seu texto dizendo, o que denominamos inteligência, razão, consciência, vontade, etc., não passa, em realidade, de manifestações do espírito. O espírito é tudo. A religião do espírito, promovendo a obra de nossa autoeducação, desenvolve a inteligência, aclara a razão, afirma a vontade, aperfeiçoa a consciência e cria o bom senso. O espiritismo, restaurando o verdadeiro cristianismo, é a religião do espírito. Flammarion, apelidando Kardec de bom senso encarnado, falou como profeta. Camille Flammarion era astrônomo e ajudou muito Kardec na codificação com questões científicas, que ele era, né, um homem da ciência. E ele foi incumbido de, no dia do sepultamento de Kardec, fazer o discurso ali, né, na hora do sepultamento. E ele sai com esse termo de que Kardec é o bom senso encarnado. E esse termo acompanha, né, o espiritismo, pegou esse termo do bom senso encarnado, que é o que aqui Vinícius coloca, né, que ele até agiu como, falou isso, como um profeta, porque, na verdade, se a gente vê o nosso codificador, ele realmente foi bom senso em todos os sentidos desde o início. Desde quando falaram das mesas girantes, e que as mesas falavam, a primeira coisa, ele, no seu bom senso, disse, bom, se vocês me provarem que mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir, eu vou acreditar. Isso não é possível, mesa não fala. Alguma coisa tem. E aí ele vai procurar. E aí ele vai pesquisar. E aí ele vai provar que ali existe uma inteligência que está
falando. E todo o trabalho de codificação foi um trabalho de método científico, de prudência, né? Porque Kardec foi prudente. Ele só publicou aquilo que ele podia provar. Enquanto ele não podia provar, ele teve a prudência de não publicar. Então, Kardec realmente, né, Camille Flammarion foi muito feliz nessa colocação, e esse termo, né, esse apelido, vamos dizer, essa qualidade, essa qualificação dada a Kardec pegou até hoje como Kardec, o bom senso encarnado. E foi assim que Vinícius terminou o texto, fazendo um resumo, né? Então, o que Vinícius coloca o bom senso, né, como instrumento de suporte, como instrumento de valorização do espírito, como um fator de equilíbrio, como um fator de critério, promotor de autoeducação, e termina exemplificando que Kardec foi o bom senso encarnado. Agora, nos reportamos, então, para os textos, né, bíblicos. Ele usa, Vinícius, lá no início, esse texto de Lucas, do capítulo 12, versículo 57, dizendo: por que não ajuizais por vós mesmos aquilo que é justo? E aí, a gente vê o seguinte, pegando um pouco mais do trecho para entender, Jesus fala o seguinte: quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus está nos querendo dizer é o seguinte: aproveita a sua encarnação. Aproveita o momento. Aproveita as oportunidades para resolver. Não deixa, né, do que dizia a minha avó, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E às vezes a gente joga fora, né, e quer que outros resolvam aquilo que nós devemos resolver. E o outro trecho, né, que Vinícius usa é essa carta a Timóteo, que diz: tu, porém, guarda o bom senso em todas as coisas. Timóteo era para Paulo como um filho, era jovem ainda, né, muito amigo de Paulo, e Paulo confia a comunidade de Éfeso a Timóteo, deixa Timóteo ali tomando conta dessa comunidade. E é uma comunidade que muitas vezes entra em conflito, entra em situações, como ele diz aqui embaixo, né? Que eles vão, às vezes, procurar aquilo que eles querem ouvir. E aí Paulo faz toda uma exortação a Timóteo, aconselhando Timóteo, ajudando Timóteo, encorajando Timóteo na sua missão. E ele diz para Timóteo, né, jovem ainda, né, temeroso, que Deus substituirá o medo de Timóteo por poder, amor e prudência. E o texto, né, maior diz assim: segue com firmeza, Paulo diz para Timóteo. Haverá tempos em que as pessoas irão atrás do que querem ouvir. Muitas vezes, né, as pessoas vão por outro lado, mas você use do bom senso. Seja moderado, suporte o sofrimento, cumpra o seu dever. Cumprir o nosso dever, manter a nossa palavra, manter a nossa fé, manter o que acreditamos, manter a nossa missão, muitas vezes nos custa, mas é questão de bom senso, como Vinícius nos diz. Vamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos e nos entregar à espiritualidade amiga aqui presente, mentores de nossa casa de conselheiro, nos colocando com tudo aquilo que somos, com toda essa vontade de termos bom senso,
com toda essa vontade de ter equilíbrio, de ter discernimento a cada instante. Pedimos, Senhor, vem em nosso auxílio, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos paciência, dá-nos fé, coragem, resignação, força para cada um de nós, lembrando aqui todos os nossos irmãos, especialmente os nossos caravaneiros que nesse momento se encontram debilitados em sua situação de saúde, com o corpo debilitado que muitas vezes pede muita força, muita resignação. Venha, Senhor, em nosso auxílio, conduzindo-nos em cada instante com as suas mãos amorosas, com a sua luz que nos irradia cada vez mais amor, e que possamos assim vencer as nossas provas, que possamos assim resolver os nossos problemas e aproveitar da oportunidade que esta encarnação está nos oferecendo. Confiando também a nossa Mãe Maria, que ela nos cubra com seu manto sagrado, que ela nos cubra com seu carinho de mãe, intercedendo por nós, agora e em cada momento de nossa vida. Assim seja, graças a Deus. Palavra aberta. Maravilhoso, como sempre. Muito bom senso você. Muito bom, Valéria. Eu acho que a gente também precisa verificar a questão de nós termos bom senso e discernimento no uso de tudo aquilo que nós estamos pretendendo aprender, né? Nós nos dispomos a seguir uma filosofia, que é o Espiritismo, e nós temos que ter bom senso nos nossos atos, nas nossas atitudes, de realmente testemunhar, através dela, tudo isso que a gente tem aprendido dentro da doutrina, né? Então, é uma página que realmente nos leva a muita reflexão. Sem bom senso, sem discernimento, para agirmos da forma melhor possível, é complicado. Mas a gente acha que está caminhando bem. Grata pelo seu estudo. Muito bom. Essa questão da autoeducação que sempre nos é relembrado, né? Vem sempre, pode ser uma outra palavra, mas ela sempre está em estudos para que nós possamos olhar para nós, para as nossas atitudes, para o que nós estamos fazendo com todo esse estudo, toda essa teoria que nós vemos recebendo há muito tempo, né? Como nós estamos aplicando na nossa vida, e que a gente pode até achar que as pessoas não observam, mas as pessoas que veem a forma como o que você fala, que é como você faz, né? E a nossa autoeducação, eu digo isso somente para mim, que eu tenho uma criança ao meu redor, né? Em que está tendo essa tarefa para mim, eu reeducar para poder educá-la, ter esse bom senso, né? Com ela e de qualquer outra criança que esteja ao meu redor. Então, mais uma vez, veio esse toque, né? Essa questão de usar o bom senso nas nossas atitudes, nas nossas palavras, naquilo que a gente está percebendo não só ao nosso redor, nas outras pessoas, mas principalmente em nós mesmos. Grata, Valéria. E enquanto estamos a caminho, né, Ana? Enquanto estamos a caminho, nós temos que aproveitar.
essas oportunidades que a gente tem, inclusive não só as oportunidades do lar, as oportunidades de estarmos agindo como mãe, como avó, como irmã, mas a oportunidade também de estarmos agindo com esse raciocínio dentro da doutrina, de termos a oportunidade agora de conhecer a doutrina, né? E trabalhar o bom senso de procurar fazer, cumprir com as nossas tarefas também, né? Na casa espírita, dentro dos nossos limites, claro, dentro do que é possível. O bom senso realmente tem que estar à frente de tudo. Tem até uma questão no Livro dos Espíritos que parece que Kardec faz uma pergunta e a resposta que ele dá é o bom senso. Eu não me recordo agora qual é a pergunta, mas ele fala justamente isso, que é o bom senso. A gente tendo bom senso em tudo, com certeza, a nossa vida fica mais equilibrada. Muito bom seu estudo, Valéria. Muito bom mesmo. Essa página de Vinícius, na verdade, assim, ela é muito rica, né? Quase que cada item desse aí dava um estudo, né? Logo no início eu tive até uma certa dificuldade, porque era muito conteúdo, né? Para a gente ter uma certa disciplina, até ter que cortar algumas coisas, né? Para poder estar dentro do tempo, porque ele explora o bom senso de tantas maneiras que cada item desse vai aí tantas reflexões, né? Verdade. E o bom isso, senso Na verdade, ele fala da nossa realidade. Ele fala da nossa realidade, do bom senso em tudo na nossa vida, né? A gente tem o espiritismo que nos dá as ferramentas necessárias para que a gente tenha bom senso, né? A situação em que a gente vê os jovens, né? Os jovens, eles se atropelam muito porque eles ainda não têm esse bom senso. Então, hoje no ônibus, a menina foi descer com o ônibus andando, caiu. A mãe deu um berro e eu também me assustei, foi aqui no ponto da gente, e ela gritou com a mãe, para de gritar. Aí eu falei para a mãe assim, para a menina, no ouvidinho dela, né? Eu falei assim, olha, você fica com a sua vergonha, que a sua mãe ficou com susto. Você caiu rente à roda do ônibus, você já imaginou? A mãe chegou a sentar, sabe? Ela sentou ali na calçada para se repor, porque o susto foi grande. Então, esses bons sensos dessa atitude de jovens, né, que ainda não tem essa visão do perigo das coisas, é a nossa mesma visão que a gente necessita de toda uma trajetória encarnatória para a gente adquirir uma coisa. Como a espiritualidade fala para a gente, a cada vivência encarnatória é um dia para o espírito. Você tem noção o quanto a gente precisa aprender ainda? Por isso que, às vezes, assim, a gente não tem tolerância com as pessoas, porque acha, porque está na doutrina, era para estar sabendo. Será? Se ela não estiver ali, ela está como? A gente tem que ter esse bom senso e a paciência e a tolerância. Porque o bom senso sem a tolerância e sem a paciência, ele não se ergue. E a gente tem que ter esse cuidado, porque o fato da gente estar vivo, o fato da gente estar tentando melhorar, significa que a gente está perfeito, nem bom. A gente está se aprimorando. Por isso que o Kardec, nesse ponto, eu acho ele sensacional. Ele foi mexer com uma coisa que ele nunca viu na vida, mas ele foi criterioso, ele foi respeitoso, né? Ele foi sensato, porque ele, em momento nenhum, fez chacota. Ele não fez chacota, ele não fez pouco, entendeu? Ele foi tentar entender o que aquelas pessoas estavam dizendo. E é esse pensamento que a gente tem que ter, né? Para poder ter pelo menos essa sensação de bom senso, porque a gente não tem bom senso, na verdade. Fica até como sugestão, que com essa questão do Kardec, né, o bom senso encarnado, eu vi no YouTube uma palestra, né, de Jorge Elahá,
sobre Kardec, o bom senso. Olha, é maravilhosa. Ele coloca 10 características de bom senso de Kardec, que é, assim, espetacular. Por isso que eu falo, só ali daria um estudo, né? E aí... Ele é muito bom, vale a pena. Ele Nossa, Jorge Elahá, eu excelente sou fã de Jorge Elahá. Então, fica a dica. Gente, estamos com 1 minuto. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Muito obrigada a todos pela participação e até quarta-feira. Grande beijo. Fiquemos todos com Deus. Boa noite a Até todos. amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã, se Boa Deus noite. quiser. Boa noite. Boa noite.